uma palavra para o nosso coração. Vamos fazer uma analogia, uma comparação entre a graça salvadora, uma expressão grandiosa do amor do nosso Deus, Pai, através do Senhor Jesus. E sabemos que a graça vem mediante a fé em Jesus Cristo. Mas hoje vamos falar do apóstolo da incredulidade, o apóstolo Tomé, ou São Tomé, mas que teve a vida transformada, porque a graça é isso, é um favor imerecido, a graça vinda através do nosso amigo Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos nessa? A graça salvadora resulta em nossa santificação, o processo pela qual Deus nos conforma ou nos confere a imagem de Cristo. No momento da salvação, pela graça através da fé, Deus nos faz novas criaturas. Isso está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Ele promete nunca abandonar seus filhos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Não temos nada em nós mesmos que nos faça merecer o dom de Deus. Não temos a graça salvadora por conta própria, sendo fundamentalmente inaceitável para Deus. Perguntamos juntamente com os discípulos de Jesus: quem pode ser salvo? A resposta de Jesus é tranquilizadora. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, versículo 26, versículo 27. A salvação é obra de Deus. Ele dá a graça de que necessitamos. A nossa graça salvadora é o próprio Cristo. O seu trabalho na cruz é que nos salva, não o nosso mérito. E foi assim que São Tomé, o apóstolo conhecido como o apóstolo da incredulidade, da dúvida, teve uma transformação tão grande através da fé que originou nele pelo Espírito Santo, que ele conseguiu a salvação, e seu amor incondicional, de sua imperfeição, de sua incredulidade, suas dúvidas, fez ele um homem
tão grande na obra de Deus que ele é falado até os dias de hoje. Não só como seu apelido da incredulidade, mostrando que nós não somos merecedores, nós somos imperfeitos, nós temos defeitos, mas que as suas obras, do seu amor imenso ao Senhor Jesus, a graça recebida fez com que ele fosse um grande homem de Deus, assim como você, assim como eu. Glória a Deus pela graça de Deus. Tomé apareceu na Bíblia como sendo alguém extremo de extremos. Tomé era uma pessoa de extremo, de 8 a 80. Isto é, ele demonstrava ao mesmo tempo pessimismo e uma enorme devoção ao Senhor. Isso fica bastante claro nas narrativas sobre a ressurreição de Lázaro, o irmão de Marta e Maria, amigos de Jesus. Na ocasião, considerando a ameaça real de apedrejamento, caso que Jesus fosse à Judéia, Tomé declarou: vamos também nós para morrermos com ele? João 11:16. Essa declaração expressa muito bem o seu desânimo e pessimismo. Isto é, ele era alguém que espera primeiro a desgraça. No entanto, essa mesma declaração mostra a sua aptidão a morrer juntamente com o seu Senhor. Glória a Deus. É verdade que alguns comentários defendem que essa frase não se refere à ideia de morrer com Jesus, mas aponta para a situação de Lázaro, especialmente considerando o fato de que, quando Jesus realmente foi preso e levado à morte, os discípulos fugiram. Todavia, essa interpretação não faz nenhum sentido à luz do versículo 8 do mesmo capítulo 11 de João, onde encontramos explicitamente a informação de que os judeus procuravam apedrejar Jesus. O fato de Tomé, nesse episódio, declarar que morreria com Jesus na Judéia, em nada contradiz o seu sumiço no monte, no momento em que Jesus ia ser crucificado. Devemos também nos lembrar que o apóstolo Pedro, também afirmou que nunca negaria Jesus, mas no final o resultado foi o outro. Isso não significa falta de sinceridade, apenas falta de coragem. Mateus 26, versículo 35. Mais tarde, Tomé também demonstrou dúvida acerca do ensino do Senhor Jesus, de que os discípulos conheciam o caminho para onde ele estava indo, ao dizer: Senhor, não sabemos para onde está indo. Como podemos conhecer o caminho? João 14, versículo 5. Senhor, não sabemos para onde estás indo. Como podemos conhecer o caminho? É possível que Tomé, nesse questionamento, estivesse representando o pensamento de outros discípulos. De qualquer forma,
essa frase revela certa fraqueza, mas que é imediatamente confrontada com a conhecida resposta do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Glória a Deus. A resposta de Jesus, com toda autoridade, com toda firmeza, com toda determinação, ao contrário de Tomé, mas Tomé era questionador. Tomé tinha dúvidas e Tomé era sincero. Ele representava os pensamentos dos outros discípulos que não tinham coragem de falar, mas Jesus sabia. Jesus ensinava, Jesus tinha paciência o tempo todo. Jesus sempre, aqui na terra, sempre será maravilhoso. E deixou esse grande tesouro, tesouro da felicidade, tesouro da redenção, para Tomé, em uma simples frase, em João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Glória a Deus. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, porém Tomé estava ausente. Mais tarde, quando os demais apóstolos lhe contaram que Jesus havia aparecido, Tomé revelou certa incredulidade. Isso você vê relatos em João 20, versículo 24, versículo 25. João 20, 24, 25. Essa atitude parece ser harmonizar, ou ser harmônica, conforme você queira expressar, com o seu caráter um tanto quanto pessimista. Tomé era muito pessimista. Tomé tinha muita dúvida, mas Tomé era sincero. Quando os discípulos estavam lá presos depois da morte e crucificação de Jesus, Tomé ele não estava no meio dos discípulos, preso dentro de um tabernáculo, dentro de uma casa, não. Embora Tomé fosse duvidoso, embora Tomé com os discípulos fosse até com pensamento pessimista, ele estava lá fora, procurando mais informação sobre o Senhor Jesus, procurando, mudar aquela situação em que todos estavam. Tomé, ele agia com pensamento de grupo. Tomé tinha um bom coração. As palavras de Jesus, o amor de Jesus, a graça do Senhor já estava atuando no coração, na mente, no corpo de José, sem ele perceber, porque José agia sempre em favor do grupo, em favor do Senhor Jesus. Seu amor era imenso. Demonstrando nervosismo, é uma das qualidades do pessimista, o nervosismo. Tomé exigiu provas tangíveis para poder acreditar na ressurreição do seu mestre. Ele queria ver com seus próprios olhos e tocar com seus dedos as marcas dos cravos
nas mãos de Jesus e seu lado de que havia sido transpassado por uma lança. Isso significa que Tomé estava disposto a acreditar na ressurreição, mas não antes de receber provas concretas. Ele precisa certificar de que aquele a quem os discípulos estavam dizendo ter visto realmente era o seu mestre. Ele queria provar o que os outros tinham provado, isto é, ver o Senhor Jesus pessoalmente, glória a Deus. E ainda ir mais além, tocar nas terríveis cicatrizes. Gente, não se passou 1, 2, 4, 5 dias. Não. Depois de 8 longos dias, depois estavam os discípulos reunidos. Jesus apareceu no meio deles, glória a Deus. Mesmo com as portas e janelas do lugar onde estavam trancadas. Então ele se dirigiu a Tomé e o convidou a tocar em suas feridas, exortando-o a não ser incrédulo, mas crente. João 20, versículo 27. Nesse episódio, com relação à sua natureza divina, Jesus revelou o atributo da onisciência. Irmão, o texto bíblico não esclarece se Tomé tocou ou não nas feridas de Jesus, ou se apenas esse termo convite, respondendo nos mínimos detalhes à sua exigência, já tenha bastado para Tomé. Mas, muito provavelmente, ele tocou. Mas em todos os casos, seja qual tenha sido a sua reação, ela o conduziu prontamente à sua profunda declaração de fé. Oh, glória a Deus! Senhor meu, Deus meu. Que coisa linda, que coisa grandiosa. A incredulidade de Tomé havia se chegado ao fim. Ele estava pronto. Ele estava aperfeiçoado. Ele estava agraciado pelo o sangue derramado de Jesus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Todo o seu pessimismo, todo o seu nervosismo, assim como o remédio que nós tomamos, foi curado através dessa simples frase demonstrada voluntariamente de declaração de amor. Em João 20, 28. Senhor meu, Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Que coisa linda. O poder da graça, a transformação, a renovação, a orientação,
condição de nós não sermos perfeitos e muitas das vezes incrédulos. Mas Deus, através da graça, tem nos dado a salvação redentora. Que amor tão lindo é esse! E essa declaração apontava diretamente para a verdade de que Jesus é realmente Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade. João 1, versículo de 1 a 3. Tomé também estava presente junto aos discípulos, que pescavam num barco no mar da Galileia, quando Jesus novamente apareceu a eles. Você vê isso, irmão, lá em João 21. A morte do apóstolo Tomé. Além dos relatos bíblicos, pouca coisa se sabe sobre o restante da vida de Tomé. Existem muitas especulações a seu respeito, baseado em lendas e tradições cristãs. Uma dessas tradições conta que Tomé pregou o Evangelho na Índia, bem distante de Jerusalém, e também na Síria. Nossa, só o amor, gente, poderia fazer esse homem ir tão longe. Um homem considerado o pai da incredulidade, ou o apóstolo da dúvida. Esse homem, através da graça, esse favor imerecido de Deus, fez com que ele fosse muito longe, com muitas dificuldades, intempéries, pelo longo caminho até as Índias e Síria, pregar o amor que ele recebeu de Jesus, pregar da graça que transformou toda a sua vida. Também não é possível afirmar qualquer coisa realmente confiável sobre a sua morte. Há poucos relatos. Algumas tradições atribuem que ele autoria de apócrifos do Evangelho de Tomé. Desculpa, gente. Mas, na verdade, o seu conteúdo carregado de influências gnósticas. O que quer dizer gnósticas? Ou gnósticas? É um termo que deriva do grego, gnósticos, cujo significado remete para algo ou alguém que é capaz de conhecer. Na língua, o termo é utilizado para referir aquele que é sectário do gnosticismo, entendeu? Que era um conjunto de crenças de natureza filosóficas e religiosa. Gente, finalmente podemos dizer que tudo o que realmente era importante que soubéssemos sobre quem foi Tomé está registrado na Bíblia. E certamente já é o suficiente para conhecermos um pouco mais sobre o popularmente conhecido incrédulo Tomé, que nos evangelhos parece como alguém que tinha seus defeitos, mas que também tinha uma profunda devoção ao Senhor Jesus. Isso é o que a graça
nos proporciona uma transformação, a salvação de um favor não merecido, assim como Tomé, que tinha seus defeitos, dificuldades. Deus também quer fazer um milagre na sua vida. Abra o coração, crê em Jesus, receba o Espírito Santo, viva a graça e o reino dos céus se apresentará a você.